Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Em mais um conteúdo patrocinado aqui pela Bplay, eu vou mostrar para vocês um erro muito sério que o técnico Maurício Barbieri cometeu. Muita gente falando, você está defendendo o Barbieri. Não estou defendendo o Barbieri em absolutamente nada. E um erro que vai ser fundamental para o Barbieri não ter sequência no Atlético se esse erro persistir. Thiago, você quer demissão ou você quer manutenção do técnico Maurício Barbieri? Eu acho que dá para querer a manutenção de um técnico, ainda mais em um clube que fica por mais de 40 anos sem um técnico durante uma temporada e, ao mesmo tempo, pode entender que erros acontecem. Mas o grande ponto desse vídeo é ele precisa consertar esse problema aqui, gente. Não tem como o Atlético funcionar se o Barbieri não consertar isso aqui. A gente vai tentar mostrar para vocês. O jogo ele começa nesse sentido, tá? O Atlético num bloco mais alto, o Cuiabá, como a gente já tinha antecipado, fechando bem, fechando o bloco central, tentando reduzir espaços. E o que foi os 15, até o gol do Atlético, mais ou menos? Um Atlético utilizando muitos lados. O Atlético tendo Velasco, tendo Luiz, o próprio Zapelli caindo por aqui. O Zapelli era um cara que permitia que a gente atacasse um pouquinho mais por dentro do bloco. Beleza? Beleza. E o que isso começou a gerar? Bola parada, bola parada, bola parada, bola parada. Sai o gol do Atlético. E a partir do momento que sai o gol do Atlético, o jogo muda. O Atlético, ele recua. E quem reclama do recuo do Atlético está apostando num cenário que pode ser. Eu não estou falando que o Atlético está certo de recuar. Acho que o torcedor do Atlético, que constata que esse time faz um gol e perde o controle do jogo a partir da posse, ele está muito certo. E talvez esse seja um grande problema também do time recuar. Mas eu vi uma questão que eu acho que o Atlético ele teve bons momentos se defendendo, sabe? O Atlético do primeiro tempo deu a bola para o Cuiabá e as coisas funcionaram. E eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que as coisas funcionaram e como as coisas foram dando errado para o Atlético. O Atlético se defendendo mais ou menos assim, aquele 4-4-2 que a gente já conhece, pouquíssima pressão com Alain e Zapelli. Lembrando que o Zapelli tomou uma pancada, ficou machucado, e o fato da gente ter perdido o Zapelli influencia muito nessa questão da gente ser um time qualitativamente melhor e a gente perde nossa principal referência técnica, então isso influencia muito. E o que o Cuiabá estava fazendo? A gente estava marcando um pouquinho mais para dentro, a gente estava cedendo o corredor para o Cuiabá. Lucas Cardoso aqui, Mateuzinho passando bastante aqui, Pedrinho um pouquinho mais para dentro, o Sander bem ativo no ataque. Aí você tem o Derek nessa posição, era o centroavante, tentava a todo momento atacar as costas da nossa defesa. O Max quase não participou do jogo fechado nessa entrelinha. Lucas Mineiro ficava um pouquinho mais aqui. O Denilson trabalhava um pouco nas costas do Zapelli, porque o Zapelli fisicamente também não estava aquelas coisas, então não protegia tão bem as costas. E o Raul também era um jogador que ficava muito mais no bloco, não saía para pressionar. Já o Filipinho perseguia mais o Max. E ficavam os três zagueiros aqui. Só que o toque de bola do Cuiabá era totalmente improdutivo. Que era basicamente isso aqui que acontecia. A bola gira aqui no Lucas Cardoso, passeia. Esse movimento em U. Eles não conseguiam atacar por dentro do bloco. Se vocês forem ver o último lance do primeiro tempo, que é um lance perigoso, o Pedrinho vem buscar a bola, ataca por dentro do bloco, e era um dos momentos que o Cuiabá conseguiu levar mais perigo, um dos momentos que o Cuiabá conseguiu gerar mais situações. Veio o segundo tempo, e o Atlético nesse momento estava controlado. Não importava se estava retrancado, não importava se estava fechado. O jogo estava controlado. O que a gente conversou no pré-jogo. Essa questão de conseguir controlar o adversário sem bola. Saiu o Zapelli e veio o João Cruz, tá? Vou botar aqui, João Cruz, 57. Muda o nosso jeito de marcar. Beleza? Qual é o primeiro convite para eles virem nos atacar? A gente tem o João Cruz aqui, a gente tem o Raul aqui, a gente tem o Filipinho aqui, e o resto continua mais ou menos do jeito que começou com o Cuiabá. O que eu imaginei que ia acontecer, tá? Eu imaginei que sem o Zapelli mais alto, com o João Cruz pegando, mas o Denilson, que para mim foi o melhor meio-campo da partida do Cuiabá,
a gente conseguiria equilibrar mais ações. Mas o que aconteceu? O João Cruz entrou pressionando muito mal. A gente pede aqui quase que diariamente a entrada do João, mas a realidade é que o João entrou produzindo muito pouco e o João entrou também defendendo mal. Então, o que ele passou a ceder? Esse espaço. Beleza? Ele passou a ceder esse espaço. E quem ocupava esse espaço? O Max. O Raul ficava mais estático e o Max vinha ocupar esse espaço. Aí acontece a substituição do time do Cuiabá. Ele deixa o corredor todo para o Mateuzinho, ele bota o Edu. E o que isso gerou? Um equilíbrio numérico nessa zona aqui. Porque estavam 2 zagueiros contra o Derek. E nisso o Abrão estava ganhando absolutamente todas. Mas com a entrada do Edu, o Cuiabá sobrecarrega mais a nossa última linha e logo sai o gol do escanteio. É óbvio, ele tira um jogador que não estaria na área para cabecear e bota mais um jogador para a defesa do Atlético se preocupar. E bota mais um jogador para dentro da área do Atlético ficar incomodada. Então o Guto ele muda o jogo quando ele abre mão de um ponta e bota um atacante. Não que o Edu tenha entrado maravilhosamente bem, mas o Edu entra de uma forma que não gera folga para nossa defesa. E é nessa falta de folga que a gente toma o gol de escanteio com o volante pisando na área. Beleza, tomamos o gol. O que acontece? A gente vai para cima. Aí o Cuiabá volta a se fechar. Eu não lembro exatamente todas as substituições, tá? Vou mexer nas pecinhas mais numa dinâmica tática do que numa dinâmica de peças. Volta a se fechar. O Alan sobe, aí você tem um ponta por aqui, você tem um ponta por ali, você tem 2 jogadores aqui, um jogador aqui sendo pressionado pelo camisa 10, sabe? Você tem um jogador aqui, você tem um jogador aqui, um jogador aqui. O Cuiabá fechava com uma linha de 4, fechava com uma linha de 5. O Derek, que era camisa 9, compensava pela ponta e o Edu ficava marcando a nossa zaga. Aí que tá o grande erro que eu acho que vai demitir o Barbieri, tá, pessoal? Eu acho que isso vai, se não for consertado, vai demitir o Barbieri. A gente baixou o bloco. E a gente esteve confortável em algum momento baixando o bloco. Só que a gente não conseguiu ser perigoso baixando o bloco. E tem muito culpa dos nossos pontas. Nossos pontas, o Luiz, como é a melhor versão do Luiz Fernando? Em ataque posicional, pisando na área. E como é a melhor versão do Velasco? Em ataque posicional, vindo para uma faixa mais central. A gente não tem fundo, a gente não tem profundidade. O Palácios apareceu pouco, diferente do que foi nos últimos jogos. E o Fernando é um jogador que basicamente não conhece linha de fundo. Então, o nosso jogo, que precisava ser objetivo, agressivo, direto, virou um jogo monótono. O Atlético ficou 20 minutos sem chutar. Então, era uma circulação de bola pouco produtiva. Até o que aconteceu? Numa saída de bola que eles tentaram pressionar a gente, aconteceu o erro, aconteceu o gol em transição deles. A gente baixou o bloco para tentar uma transição, a gente não conseguiu. Não conseguiu. A partir do momento que eles baixam o bloco porque empatam o jogo, eles conseguiram a transição. Para mim, a grande diferença do jogo foi essa e o grande erro do Barbieri foi esse. Se você pegar a última Série B, o Santos usava e abusava de transições, o Sport usava e abusava de transições. O Sport não, o Ceará usava e abusava de transições com o Saulo Mineiro e Eric Pulga. O Mirassol era um time que se fechava muito bem e saía em transição. O Atlético, ele até vai na metade para ser um time de transição eficiente. Mas na hora de ser agressivo, os nossos pontas não favorecem isso. Ah, Thiago, a gente tem pontas no elenco que favorecem isso? Tem. Tem o Isaac, tem o Tevez, que a gente tinha conversado antes do jogo que poderia ser a solução. Então, assim, dessa forma, para atacar ataque contra a defesa, não tem jeito, a gente precisa do Zapelli. Não tem jeito, sabe? A gente precisa e precisa muito do Zapelli. Mas para atacar em transições, a gente precisa de pontas mais agressivas. Quer jogar em transição? Puta, tira o Alan para ficar brigando por primeira bola e ganhar a segunda, bota o Luiz Fernando e, cara, traz o Isaac pro jogo. Traz mais um ponta, traz mais mobilidade, traz mais ataque ao espaço. O que não dá é a gente recuar, a gente buscar a transição e, cara, ficar nessa merda, né? E ficar nessa merda. Enfim, acho que a gente perdeu o jogo na entrada do Edu e em como tudo isso desencadeou. Óbvio que tiveram atuações
individuais horrorosas, mas eu acho que taticamente o problema foi esse.